Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós hoje, me deu uma vontade de falar um pouco sobre o sacrifício de Cristo. Baixa um pouquinho o grave aí, por favor, amado. O sacrifício de Cristo. E que a gente escuta muitas coisas, e como aqui é um estudo, ainda está muito vibrante. Diminui um pouquinho. Como está em estudo, e meu trabalho aqui é mais fazer um estudo, está bem agora. Então, o que acontece? Eu senti vontade de dar uma estudadazinha sobre esse assunto. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 20. Mateus, quem puder ficar em pé, fique. Quem não puder, pode ficar sentado. Deus conhece tudo de nós. Para que não fique assim, sofrendo. Não quero ninguém sofrendo na casa do Senhor. Versículo 20. Então, acho que todos já acharam, Mateus 26, 20 diz: opa, eu abri já no 26 adiantado. Agora, 26, 20. A última Páscoa e a ceia do Senhor e a traição. É o tema que abrange tudo isso. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Se estivéssemos lá, diríamos a mesma coisa. E ele respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse é o que há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bem seria para esse homem se não houvesse nascido. Veja que coisa. Bem seria se não houvesse nascido. Versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Eu já mostrei a você, né, que essa palavra significa tu estás dizendo a verdade, né? Como perguntaram uma vez para Davi: logo tu és Deus? Aí Jesus respondeu: tu o dizes. Aí eu já vi muita gente boa dizendo: ele não disse que era Deus, ele disse: tu é quem está dizendo. Não, essa expressão desse jeito é erradíssima. Ele está dizendo: tu dizes aquilo que eu sou. Vou perguntar para a igreja: vocês são cristãos? O que é que vocês vão dizer? Não, tu dizes, né? Vocês são cristãos? Diga, tu dizes. Amém. Então, agora vamos ler o 26. Quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus,
deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até que aquele dia que eu beba novamente convosco no reino do meu Pai. Quando ele diz não beberei, tem gente que está dizendo que não é para fazer a Santa Ceia, não. Jesus Cristo diz: não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. Ou seja, naquela mesa de ouro, com não sei quantos metros ou quilômetros, sei lá, não sei. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lembra esse monte, Monte das Oliveiras. Deixei esse nome no coração de vocês. Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele prometeu isto e cumpriu. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, veja só, Pedro ficou com aquele negócio no coração que ele falou na traição. Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, vê como Pedro ele tinha fé, mas era um ser humano, né? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, mistério quer dizer necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos daqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, um valetão, né? E os 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja só, diferente de Jesus quando estava pregando o Evangelho, e agora quando Deus tirou dele o Espírito Santo. Por quê? Senão ele nunca ia sentir fraco, porque estava com o Espírito Santo. É como o pastor César disse uma vez, disse: se Deus não tirasse o Espírito Santo de Jesus lá na cruz, ninguém conseguiria matá-lo. Aí ele disse, então lhe disse, a minha alma, veja como ele agora vai começar a sofrer, a minha alma está cheia de tristezas. Para um pouquinho para os irmãos sentarem. Estou lendo Mateus 26, já estou no 38. 20 até a 40, já estou no 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai e velai comigo. Velar quer dizer guardar, proteger. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, olha agora, ele sentindo a fraqueza de um ser humano. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos, e disse a Pedro, o Pedro que ia proteger ele, então nem uma hora pudeste velar comigo.
parei em 40, agora eu vou a 41, né? Agora, não, mas eu vou pular, agora eu vou para 34 a 36, para ficar mais curto. 34 a 36. Não, 34 a 36 eu já fui, É depois do, agora, depois do 40, 40, agora 53 a 54, desculpa. 50, se eu não fizer isso, fica muito longo. 53 a 54. 53 diz: 53, 54 diz assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu pai? Não. Isso aqui foi uma falha minha. Eu anotei outra coisa. Então eu vou ler direto que eu anotei outra coisa. Eu vou ler o restinho até 46. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, dizendo: Pai meu, se este cálice pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando às ruas outra vez adormecido, porque os seus olhos já estavam pesados. E deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto a seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousar. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos daqui. Agora eu vou continuar a ler essa parte aqui. E o que eu traía, 48, e o que eu traía tinha de um sinal. O que eu beijar é esse, prendei-o, Judas dizendo. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando dele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. 52. Então Jesus disse: não, vou ler de Pedro cortando a orelha. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferido o servo com o sacerdote, cortou a orelha. Ficou longo, mas tem que fazer, senão fica incompleto. Isso aqui, Pedro pensava: eu vou mostrar a ele que eu não vou trair ele, vou mostrar a ele que eu não tenho medo, vou mostrar a ele que eu estou aqui para defendê-lo. Então, cortou a orelha. Então Jesus disse-lhes: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Está vendo? Jesus não estava querendo que ninguém levasse a espada era a palavra. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, olha aí, por isso que o tempo vou dizer a você já. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Vamos orar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, nós vimos uma parte do sofrimento que tiveste. E nós sabemos que em nada o Senhor falhou e nada o Senhor pecou. Mas como foi combinado assim, com o glorioso Deus e o Senhor feito carne humana, que o Senhor teria que sofrer para nos resgatar, nos perdoar, e que seu sangue glorioso iria lavar todas as nossas falhas. Agora, aceita o nosso agradecimento, Pai. Abençoa todos que aqui vieram e que ainda virão para glorificar o Teu nome.
Abençoa o irmão Ricardo, com os músicos, abençoa os homens que ficam lá atrás, Erinaldo e também Júnior. Abençoa, Alexandre quer dizer, abençoa todos que estão para vir ainda para esta igreja, que possam chegar em paz. E que hoje seja um culto maravilhoso, o pregador desta tarde e noite, que seja abençoado pelo Teu Espírito Santo. Amém? Aleluia. Poder sentar, irmãos. Eu aqui tenho mais leitura para fazer, eu vou ler uma parte aqui. Eu vou ler ainda 63 ao 65. Do mesmo capítulo 26, 63 a 65. 63 diz assim: Jesus, porém, guardava em silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, porque fizeram muitas perguntas a ele, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a resposta dele: tu disseste. De novo, né? Ele respondeu para confirmar que Judas era o traidor, e agora ele respondeu para confirmar que ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo. Disse-lhes Jesus: tu disseste. Agora, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. E blasfêmia era corrigida com morte. Tudo isso nosso Deus passou por nós. Eu acho isso maravilhoso. E também, volto a lembrar, tem muitas pessoas dizendo: eu não estou dizendo isso não. Quem está dizendo é vocês. Não é isso. Ele tá dizendo, você está dizendo a verdade. Tu disseste. Este U aí, na gramática portuguesa, no chamado vicário, ele não representa U como artigo ou não. Ele representa U, ou seja, aquilo, tudo aquilo que tu disseste, eu sou. Por isso que diz: tu o disseste, ou seja, tu falaste aquilo que eu sou. Tanto é que você vê, o próprio sacerdote diz: o que é que queremos nós? Ele já confessou isso, confessou uma blasfêmia. Mas nós vimos aqui uma coisa que é importantíssima para nós. É o versículo 54, que diz: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Se ele veio para nos redimir e a remissão dos nossos pecados, seria a única solução para resolver nossos problemas de pecado, seria o sangue. Ele viu Adão pecar com Eva, mas ele já sabia de tudo, que Jesus não é pego de surpresa. É uma expressão que foi o próprio irmão Brando que disse. Mas essa expressão não é pecado, não. Mas o próprio irmão Brando disse que
Jesus antecipou o fim, Deus antecipou tudo. Antes que acontecesse o mundo, que o mundo fosse criado, ele já sabia. Até que eu estaria aqui hoje, o irmão Nivaldo estaria, todos os irmãos estariam, todas as irmãs. Então, a antecipação foi tão grande que Deus fez, que ele mostrou a Jesus. Vamos criar esse mundo, mas nós já sabemos o tempo que vamos destruí-lo. Porque senão ninguém escapa, não. Mesmo no seu sacrifício, ninguém escapa. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, olha, ia se perder, todos que estão aqui ia se perder. Ia chegar uma hora que ia revoltar, ia brigar, ia aregar, ia matar. Ninguém seria aproveitado. Mas ele fez esse sacrifício. Então, e para garantir isso aí, foi justamente o seu sangue que deveria atuar. Então, como ele fez? Vamos ler aqui, 2 Coríntios, para confirmar. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, Coríntios é depois de Romanos. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu peço que todos se acompanhem lendo, porque isso é importante para todos nós. Eu tinha colocado aqui, eu vou colocar, porque só são 3 versículos, 18 ao 21. Do capítulo 5. Posso ler? 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando diz tudo isto, Paulo falando, é esse sofrimento, essa dor, esse sangue derramado, tudo isso provinha de Deus. Veja, isto é, Deus já estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Gente, isto é maravilhoso para todos nós. Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. E o pecado de todos nós estarão resolvidos com a nossa aceitação ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar é se acertar, não é isso? Aí agora 21. Aquele, se referindo a Deus, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, nunca praticou um pecado, fez o Senhor Jesus Cristo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Você vai pagar os pecados de todos eles. Para que nele fôssemos fruto de justiça de Deus. Para que eu possa salvar aqueles que eu sei que eles vão se sentir felizes de estarem servindo a Deus. Na gente sente que foi um recado que Deus disse, né? Você tinha que passar por isso. Então, isso foi 1 Coríntios, capítulo 5, 18 e 21. Agora, nós ainda vamos ler Isaías 53. Aqui Paulo mostra como Deus preparou Jesus Cristo, mas o próprio Deus também mostra em Isaías como é que Jesus Cristo viria. Isaías 53.
Isaías 53, versículo 5, depois 10 e 11. Tem que resumir. O 53, 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E foi moído. Quando vocês passam um pedaço de carne, de murcho, porque a carne é dura, no moedor e vê como ele sai moidinho, aí vocês tiram a ideia. Só que ali o boi não está sentindo dor não, que está morto. Mas aqui, olha. Por causa das nossas transgressões, é moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo de mal que nós carregaríamos estava sobre ele. Para trazer a paz, não digo no pessoal do mundo, a essa igreja, você tem que sofrer, tem que passar fome, levar tapa da cara, rasgar suas vestes, dar punhada no seu rosto, traspassar seus pés e suas mãos. Chamá-lo de covarde, chamá-lo de ladrão, de impostor, de condenado de Deus, de demônio. De demônio, até Beelzebul chamou. Mas que castigo se eu fosse preso e disse, você vai levar uma chicotada, porque você é ladrão, eu não ia gostar, eu sendo pecador não ia gostar. Agora imagine quem nunca pecou nada. E eu já roubei quando eu era pequeno. É uma coisa que não fica nem na conta de Deus, mas é o Espírito já que chama. Roubava a manga para levar para a mamãe. Aquela manga bonita, tirava e levava para a mamãe. Mas ela deu uma de Deus aqui, viu? O castigo que traz a paz estava sobre, era para mim. Quando ela viu os meninos, moleque, pulando o muro do quintal e roubando manga, ela disse, bocado de malcriado, eu queria conhecer os seus pais para dizer que vocês estão roubando a manga do homem. Aí ele se virou para a mamãe e disse, então pegue logo Gilvan, que Gilvan estava tirando manga ontem aqui. Você acredita, eu tinha, parece, 8 anos. Agora o menino de interior, né, é disposto, né, pula, sobe pé de manga e tudo. Você não acredita que eu não estou brincando, não. As minhas irmãs choraram pensando que mamãe ia me matar. Naquela época não existia essas porcariazinhas de sandália havaiana, não. Essa sandália de pneu, mamãe pegou, mas bateu todo, eu me virava ela batendo, eu caía ela batendo, as minhas irmãs começaram a chorar. Mamãe, a senhora vai matar Gilvan. Ele me fez eu passar por vergonha, eu nunca passei por uma vergonha dessa. Foi um santo remédio, mas foi uma pisa. E papai uma vez pegou, foi isso aqui. Os pães que vendiam no interior, não era na padaria, não, era o pessoal passar aquele balaio, olha o pão. Aí minha irmã Isabel correu para pegar o pão. Aí papai disse, fica aqui, Gilvan. Eu, não, doido para comer pão, mas tudo gosta muito de pão. Fica aqui, Gilvan. Aí eu corri atrás de minha irmã, comprou o pão quando trouxe. Todo matuto gosta de uma peixeira de 10 a 12 polegadas. Papai tirou a peixeira assim. Eu ainda me lembro, botou a peixeira na mesa e disse, vem cá. Agora tudo é uma criança ainda. Vem cá. Quando seu pai disser não faz, você não faz. Mas ele não batia muito, não. Ele batia muito, não. Mas a força dele era terrível. Ele fazia isso na mão e batia com a bainha. Ele deu umas 3 ou foi 4. Eu saí morrendo de dores. Obrigado, meu irmão. Então, meus amados irmãos, aí o castigo trouxe a paz, porque eu não me tornei um ladrão.
Porque é assim como o pastor César diz, a criança começa pegando o carrinho do colega e os pais não ligam. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, carregando a cruz, sofrendo, pisando aquelas pedras. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Agora eu vou ler, nesse mesmo versículo, vou ler o 10 e o 11. O 10 diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Um sofrimento desse todo, mas ao Senhor Deus agradou. Ninguém, nem diabo, nem os demônios pode fazer alguém sofrer coisas piores se for Deus que quiser penalizar ele. Porque até o diabo estremece diante de Deus. Ele pode fazer o mal a você, mas tem um limite. E se Deus quiser fazer o mal a alguém, olha, é um negócio tão terrível que até o Satanás teme e treme. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Quando diz a coisa moer, está dizendo passar pela moenda de Deus. Fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. É muito sofrimento. Aí vocês imaginam os pregos, mais do que um palmo, batia na mão dele, aqueles pregos grossos. Quando o bico passava da madeira, ele ia lá por detrás e batia com a marreta para dobrar a ponta. É por isso que tem esse ditado de virar a ponta. Veja, ele prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, diz aqui o Senhor, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Imagine vocês, se não é uma falta de raciocínio, alguém ir lamentar e chorar porque Jesus morreu na cruz. Lembramos que Pedro, porque disse que morreria, mas não abandonaria Cristo, ele disse logo antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí, se vocês encontrarem alguém falando mal porque Pedro negou a Jesus Cristo, dê essa lembrança a essa pessoa. Eu já dei, para dizer, alguém escutou meu evangelho aqui, meu estudo, antes eu já dei. Lamentável porque Pedro foi trair Jesus. Faz parte do pacote que Deus preparou de sofrimentos para que nossos pecados fossem perdoados. Amém? E Jesus ainda respondeu: teria que ser assim para que se cumprisse. É difícil ver Jesus mal-humorado. Mas, é porque às vezes força de expressão a pessoa pega, mas não tem força de expressão no plano, o real mesmo não. Diz que Jesus viu os apóstolos de Emaús andando, aí foi pegar lá na curva, já viu essa palavra? Esperou na curva para se apresentar. Era aí, gente. Jesus precisar correr atrás de nós para ficar perto de nós? Hein? Você sabe todas as coisas.
Ele foi salvar aqueles dois homens. Não, quando começaram a pregar o evangelho, vão dizer tanta bobagem aí sobre mim. Quando ele se apresentou, deixou ser visível, de que falaste tanto aí, vocês dois? Os caras viraram para eles, não sabem ainda não, ele começou a falar do profeta, de Nazaré. O que foi que aconteceu? Ele não disse, não vi falar, ele não mente. O que foi? No homem que fez isso, era um profeta de Deus. Aí quando eles começaram a falar com pena de Jesus, aí disse a maior burrada que um cristão pode dizer. A maior besteira que um cristão, aí tem que ter cuidado quando for falar, porque nós dizemos muita besteira. A maior burrada que eles dois disseram. E nós, que pensávamos que ele fosse o libertador de Israel. Parece que eu estou vendo, Jesus olhou assim para eles. Nessos, tarde de coração. Usando uma expressão minha, Jesus podia ter dado um chute no bumbum dele para ele. Aprenda o evangelho comigo direto, você ainda vem dizendo uma bobagem dessa. Mas isso não estava tudo escrito, teria que acontecer comigo. Desde os profetas, os salmos, tudo teria que acontecer comigo. Gente, quando a gente vê muitos salmos aqui de Davi, aquele não é de Davi não. Foi Jesus usando a boca de Davi. Um salmo aí, o salmo, o Senhor meu pastor e nada me faltará. O salmo 23. Salmo muito bonito, depois foi Davi que fez, não. Todo judeu sabe que aquele salmo 23 foi usado Davi para falar as palavras de Jesus. Ainda que eu passasse na sombra do vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? E para vocês terem uma ideia que eu não estou inventando, é que o Salmo 22, se não falha a memória, diz: bateram na minha face, arrancaram minha barba, me chutaram, puxaram meu cabelo, traspassaram minhas mãos e meus pés. Davi falando. Pode estar lá escrito o Salmo de Davi. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Pegaram minhas roupas, rasgaram minhas roupas e distribuíram. Mas a minha capa não poderiam rasgar, então lançaram sorte sobre ela. Vamos ver quem é que vai ganhar essa capa. Ninguém vai rasgar essa capa, não. Essa capa, vamos ver quem vai ganhar. Fizeram isso com Davi? Hein? Eu quero algum crente que ainda tem dúvida se fizeram isso com Davi? E Davi ia mentir? Davi Deus abriu a boca dele para ele dizer aquilo. Esse é o nosso Deus. Então, ter peninha, quando a mulher de Jerusalém estava chorando e alguns esposos dela que eram crentes chorando, Jesus passou carregando a cruz e disse: filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, pelos vossos filhos. Porque vocês não conhecem esse sofrimento. Esse sofrimento é por vocês. Então, quem cometeu pecado, que falhou, chore por vocês mesmas. Mas isso aqui não poderia ficar sem ser demonstrado o meu sacrifício que pudesse salvar vocês. Mas naquela hora em que no Getsemane, que Jesus foi retirado dele o Espírito Santo, que ele sentiu a dor meio feito um humano, sentiu tão fraco, que o coração dele quase morria, quase estourava. Ele suou suor de sangue. Foi pedir ajuda a humanos, irmão Nivaldo. Foi pedir ajuda.
Vocês não podem velar sobre mim. Velar é proteger, é defender. Vocês não podem velar sobre mim. Antes ele foi, chamou Pedro e disse: Pedro, nenhuma hora tu pode velar por mim. A hora passa tão rápido. Mas o vento se permitiu, vem de novo continuar. Então o que aconteceu, meus amados irmãos? É para nós todo dia agradecermos o sacrifício glorioso que Deus fez por nós e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia e não deixa que a gente traia o Senhor, para não anular o sacrifício do Senhor sobre nós, porque quem perde somos nós. Se a gente anular, tiver raiva, brigar, falar mal do outro, roubar, fazer qualquer coisa que não é do agrado do Senhor, ore, porque nós somos miseráveis mesmo, fracos. Porque ele não perdeu nada não, o sofrimento dele já passou. O sofrimento dele foi tão terrível que até os demônios no inferno, ao invés de ficar zombando dele, como disseram, ficaram com o rabo entre as pernas como cachorro, vira-lata. Se ele chegar aqui, ele destruir a gente. Cada um que dizia isso para um. E se ele chegar e destruir? E quando ele foi a zoada, bum, o chute no portão e chamou a turma dele: vamos para lá. Ali não teve conversa nem acertar com o diabo, não. Como às vezes eu vejo pregações aí que teve que se acertar com o diabo para levar os filhos dele. Ele tomou, foi a chave da morte, da sepultura, e salvou a todos, porque agora o sangue dele foi derramado. Eu vou terminar agora. Uma vez que o sangue dele foi derramado, agora ele tinha toda a força, e ele consertou com Deus, tinha toda a força para tirar aquelas pessoas que quando morreram, o sangue de Cristo não estava ainda, então eles estavam prisioneiros, agora eles estariam libertos. Está aí uma das explicações, porque eles queriam pegar o corpo de Moisés e levar para lá, e Deus não deixou ele ver o corpo de Moisés. Deus matou Moisés e transformou Moisés e levou para o céu. Por quê? Porque ele não tinha derramado seu sangue ainda, mas ele depois foi derramado. Ele não condenou Saul porque foi atrás da feiticeira, porque o sangue de Cristo também não tinha sido derramado ainda. Mas Moisés, ele pensava que ia prender Moisés. Ele se tão miserável que ele se assemelha muito com uma pessoa que tem no nosso país. Mas não vou dizer quem é, não. Que está querendo matar a pessoa mesmo de tanto perseguir. Então veja só, gente, como o sangue de Cristo é importante. Quando ele verteu o seu sangue, ele libertou tudo. E Moisés teria que descer para se apresentar com Elias no monte da transfiguração. Ele não tinha sido ainda morto. Olha, a Bíblia não deixa nenhum aberto para erro. É totalmente, não tem teologia, não tem nada que, se desfizer disso, está no caminho errado. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Que Deus possa acender os corações de todos nós, sabendo que estamos seguros na mão de Deus e clamamos que Ele tenha misericórdia de nós, para que nunca desprezemos o sacrifício glorioso que Ele fez pelas nossas almas. Deus nos abençoe. Amém? Aleluia. Glórias a Deus.